Salve, salve, galera! Marcos Bocaiúva chegando com Boca a Boca Podcast. E eu não poderia escolher um melhor convidado para estrear esse projeto, esse podcast oficial. Fábio Gouveia, meu Ô, camarada. rapaz! E aí, E Fia? São aí? tantos apelidos, Fia, Caba da Peste, Caba Macho, Bichoxô, e você sempre me chamou, agora não pode mais, né? Que não tem mais aquela marcação aqui, agora é tudo inteiro, preto e branco, Chanel, não tem mais a costeleta, né, Fabinho? Pô, isso aí é de verdade? Tem um spray aí sobre... Não, isso é de verdade. Faz brecha? Opa, que brecha maneiro, rapaz! Fica assim meio tipo metálica, né? Fica meio cara de Mas eu gostava do do costeletão costeletão. também. Eu vou voltar, em homenagem a você, alguma hora Passou eu a fase volto. Elvis, né? Tem que Passou. deixar também. Não, é engraçado, cara. A questão, eu acho que talvez pelo fato de ser gêmeo, né? Eu acho que teve um momento na minha vida que eu comecei a meio solidificar mesmo as diferenças, né? Pode crer, Toda hora pode que eu crer. faço a tatuagem nova, eu tenho que contar. E É como eu tô mesmo. com um tatuador brother, Doug, novo aqui em Floripa, fazendo vários desenhos, eu acho que eu tô com 19, Fabinho. E o Bruno Eita, tem uma. bichinho. Então as diferenças estão grandes, Agora né? vamos prestar atenção nas tatuas e na barba. Meu parceiro, sempre contextualizando por onde você anda e por onde você estará. A gente está aqui gravando, obviamente. Eu moro aqui agora há um ano, você já mora há décadas em Floripa. Ô, É, rapaz! qual o Essa teu- aí, né? tem uma barca do FIA chegando? Como é que tá a tua vida, essa rotina de pós-competição já há um bom tempo? Hoje free surf, free shaper e cada dia mais shaper do que free surf? Como é que tá essa equalização? Ou tá sempre um pé de um lado pendulando para um lado e o outro para o outro equilibrando? Cara, faz tempo que eu parei de fazer muito projeto, de programar muitas coisas, Sim. porque muitas vezes eu programava as coisas não aconteciam, eu perdia muito tempo programando e às vezes dava até aquela frustração, né? Então eu Sim. digo, deixa a vida me levar, meu irmão, deixa as ondas me levar, deixa o vento, o terral. Mas, cara, o principal é o surf, né? O shape tá ali direto, mas eu quero estar sempre pegando onda. Tanto é que, pô, lá atrás, quando eu comecei a shapear, quando eu voltei ao shape, né, que eu Sim. fazia no passado, parei. Quando eu voltei ao shape, ali, final de 2008, 2009, eu pensava vou trabalhar em uns 5, 6 anos, sei lá se eu vou ter uma fábrica no futuro e tal. Mas, cara, nunca acabou que eu não comecei a me apegar a esse lance de fábrica, porque eu via nas fábricas, né, os principais mentores das Sim. fábricas, que muitas vezes eram shaper, né, e o shaper geralmente pega onda também, e eu vi que os caras não saíam de dentro da sala de shape, né, e de controlar a estrutura da fábrica ali, eu digo, pô, velho, não quero ter fábrica não. Aproveitando também que hoje em dia tem muita companhia de laminação, né, cara? Sim. A gente tem essa oportunidade. Então eu fiquei só mesmo como design de prancha, né, cara? Sei laminar, sei lixar, sei fazer tudo. Já fiz algumas pranchas, processo total, mas fiquei nessa. Então o objetivo é surfar. E aí, como você falou, tem aí esse projeto da barca do FIA, que é com a Dream Surf Experience, Dream Surf Tour. Eu até ficava bagunçando quando eu... Tava no circuito brasileiro, né? Aham. E a gente faz, em média, 5, 6 barcas por ano. Faz umas 5 barcas, incluindo a barca de casal. Só que essa barca de barca de casais, né? Só que essa barca de casais é única e exclusivamente pra galera que já participa das barcas do FIA. Tem que estar participando das outras para ser agregado e ter esse upgrade, né? Não é uma barca que a gente divulga na internet, porque, pô, a gente às vezes você, né, Eu não acaba. sabia, por isso que eu tô surpreso. Às vezes você acaba pegando pessoas desconhecidas que podem não se dar muito bem, então a gente procura ir com a galera que já se conhece, Sim, sim. porque invariavelmente a gente tá rachando o quarto com um amigo, já conhece a esposa, né, fazendo uma live, enfim, às vezes a gente acaba, né, tendo uma amizade e marcando para se encontrar na cidade que mora, muitas vezes até em outra cidade, na cidade da pessoa que vai na barca também, então Sim. é um negócio muito legal, cara, as barcas tem feito a diferença assim na vinda surfística, até porque hoje a gente não tem mais aquilo que a gente tinha quando tinha as revistas de surf, né, cara? Das revistas convidar você para fazer barca para tal lugar. Os patrocinadores em si faziam muitas barcas para promover muitas coisas, né, cara? Muitas vezes atreladas às revistas, e hoje em dia não Sim, tem tanto. sim. Então, as barcas do FIA foi uma Você opção. tem que ser autossuficiente. Essa foi a tua opção, né? Aham. É uma opção de eu estar viajando, cara, né? De estar indo para Indonésia, indo para Maldivas, indo para o México. Né? Tem algumas imagens ali que tava Boas. passando o México ali, que pô, é excelente. Agora tem Boa piscina ali. Vista, alô, Edu Grimber, tá demais essa performance. Uma das ondas favoritas minha do Brasil. Bom, com certeza, uma das melhores. Então é isso, cara. Aí eu vou, a vida vai levando e eu vou indo. As barcas estão funcionando
E a gente vem fazendo um calendário, né? Se programando, né, anualmente, né? Que tem Sim. sempre que dar uma programada boa para pegar preço de passagem. Hoje tá tudo mais caro e tal. Sim. E é isso. E viajando no Brasil, indo visitar neta E, em Maresias. e esse papo de neta vai entrar ainda na resenha. E você ali cercia, de certa maneira, a questão das pranchas, Fábio Gouveia, shapes e designs. Nas barcas também, você leva um quiver teu, a galera tem acesso a isso? Ou você deixa desassociado essa questão do teu lado shaper pro teu lado surfista de free surf? Não, cara, na real as barcas vai muito o lado shaper também, até, né, para auxiliar a galera com conhecimento de prancha, né? Sim. E eu sempre procuro levar um quiver. Eu gostaria de levar mais pranchas ainda, mas hoje em dia tem muitas companhias que limitam a quantidade de pranchas, limitam o tamanho de prancha. Sim. Então, pô, muitas vezes fica difícil levar um quiver, mas geralmente eu levo, às vezes a galera até experimenta um pouco minhas pranchas também, porque minhas pranchas hoje em dia tem um pouco mais de litragem, e o perfil da galera que vai é uma galera que usa um pouco mais litragem. Mas sempre, cara, como tem uma galera que já é recorrente das barcas também, sempre tem uma encomenda pré-barca ou pós-barca, né? Então é um negócio que acaba indo agregado também, que a galera vê ali, a gente discute sobre pranchas, né, cara? Então é um negócio que não só engloba a experiência do surf em si, né, cara? E prancha também. Então isso é muito legal, né? Que já é um combo ali, né? Sim. E é muito bom, cara. E é legal também ver que muitos, cara, dessa galera que vai, acaba tendo um entendimento de prancha e pela aquela conversa legal assim, né, cara, do desenrolar da barca, o cara acaba se interessando mais e mais por prancha. E tem uns caras, meu irmão, que já sabe tudo sobre prancha. Eu digo, meu irmão, esse bicho vai virar shaper. E essa dica que eu sempre dou, diz, meu irmão, tu gosta muito de prancha, cara, por que tu não vira shaper, velho? Eu falo isso pro Edinho na WSL, que eu acho que é o cara que conhece mais de prancha, que não é shaper que eu conheço. Inclusive, Edinho conhece mais de prancha que muito shaper. Com certeza, né? A vida dele é dentro de fábrica, né, cara? Tu vê o Instagram dele, tá sempre nas fábricas, tu vê o Instagram da galera, né, da Baixada lá que tem as fábricas, ele tá sempre dentro também. É muito legal, é gostoso pra caramba, né, cara? E para entender essa tua barca com mais profundidade, até pra galera da audiência entender também, e uma hora até poder participar, você tem videoanálise também, você leva um filmmaker, porque isso você tá com a galera surfando, você tá lá, você é o cara que puxa o nível pra cima, né? Cara, a gente tem videoanálise, mas essa minha barca não é uma barca tão técnica assim Sim. de videoanálise, cara. Tá. Porque o que eu gosto é ficar livre. Eu Tá. gosto de ir pra me divertir com a galera, como Tá. se eu fosse o brother da galera que tava indo na barca também. Sim, mais um ali, né? Eu não tenho esse perfil de ficar filmando fora d'água e olhando muito. Eu até faço uma vez ou outra. Muitas barcas eu já fui machucado, então realmente eu fiquei nessa função. Tá. Já fiz umas 3, 4 barcas que eu nem surfei. Puxa, é um processo também, né? Deve ser doloroso, né? Você tá querendo estar lá com a galera, né? Mas eu vou te falar que, cara, muitas vezes a imagem também te passa uma satisfação, principalmente filmar dentro d'água, fotografar dentro d'água, captar a imagem dentro d'água, é muito bom. Uma das melhores barcas que eu fiz, cara, foi pra Galápagos, e eu não surfei porque eu tinha rompido 3 ligamentos. Que doideira você dar esse depoimento, cara. E fiquei, cara, filmando com a GoProzinha ali. Todas as caídas eu caía 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Sem surfar, mas ativo dentro d'água. Só que, cara, amarradaço, foi uma das melhores barcas que eu fiz, porque eu, pô, além de captar a galera e de estar me exercitando ali, e tá fortalecendo também minha contusão. Cara, eu fiz umas imagens de leão marinho brincando, puxando o strap da galera. Teve um que eu tava filmando e ele passando direto, assim, perto de mim, brincando, assim, talvez uma hora ele deu uma mordiscadinha na GoPro. Isso, deu que nem cachorro e gato quando dá aquela mordiscadinha carinhosa. Só pra sentir ali. Só pra sentir. Cara, veio lá e tem a imagem do bocão do leão marinho na GoPro, assim, rapaz. Então, tem umas coisas que são demais também, né, cara? Mas eu geralmente vou com a galera, presto atenção, né? Tô dentro d'água sempre com eles, mas presto atenção. Só que os toques vão sendo passados ao longo da trip, e depois assim eu faço um resumo. Mas a gente vê também as imagens. E quanto a galera para captar, geralmente você vai em local que o pessoal já é bem capacitado. Sim. Geralmente você vai pro local que você tem que levar o videomaker. E geralmente você, mesmo levando o videomaker, às vezes tem um local ali que também filma, a gente faz aquele bem boladinho duplo ali. ângulo. E até porque também, cara, tem locais que a galera trabalha com isso. Então, se você chega com um videomaker pra tirar o trampo da galera ou não ajudar a galera, não pega bem. Então, a gente tá sempre preocupado com isso. Ou pega o videomaker local, ou mesmo que a gente leve a gente também pega o videomaker local. Rola aquele presentinho hang loose pra galera, rola aquela sempre, conexão, né? Sempre a gente acaba deixando um agrado ali, aqui e acolá, vai fazendo amizade e sempre quando volta é bem recebido, né?
Então, é isso aí, cara. Demais. Vai na vibe, vai na vibe. E pensando assim, isola a galera que você tá levando prancha pros outros. Mas nessa barca, qual a quantidade de pranchas que você leva em média? Obviamente, cada trip é customizada por você com quiver, né? Você vai para diferentes regiões, para diferentes formações de onda, você vai levar diferentes pranchas. Mas a média, 4 pranchinhas, que tipo de tamanho? Sempre muito fish, porque é a tua onda. Eu também fico, às vezes, cara, quase um ano, não sei se faz de triquilha, mas... Cara, geralmente a prancha ideal que eu levo para toda barra que não sai da capa é a fish. Essa aí não sai, porque eu pego onda pequena e onda grande com ela. Pequena porque ela tem flutuação e eu uso biquília. Tá. E grande porque eu boto uma quilha maior e ela rema. Mesmo ela estando pequena, ela tem remada para entrar na onda. Então eu me organizo ali com ela. Porque realmente, cara, hoje em dia tá mais difícil você viajar com tantas pranchas. Tem companhias, obviamente, que levam, né? Mas também eu não posso estar carregando o peso que eu carregava 2 capas de prancha no circuito, meu irmão, com 10 pranchas para cima e para baixo. Então eu levo geralmente de 3 a 5 pranchas. Indonésia, geralmente eu levo 5 pranchas, mas sempre levo a fish. Só que o que acontece, cara, eu tenho compactado muito volume por causa dessas viagens que tem essa restrição de bagagem, né? Sim. Compactado o tamanho da prancha porque, justamente, se tem um mar maior, aí você tem uma prancha com volume compactado, Sim. que ela vai numa capinha menor, Sim. mas Vai ter remada. mas que ela vai ter uma remada. Então é muito isso. E se tiver ruim o mar, ela vai flutuar na marola. Aí tu diminui as quilhas e curte pra caramba. Então eu queria um ser coringa. específico. É, exatamente. É um coringa E é essa isso, prancha. eu tenho. E você tem um modelo na tua prancha, porque eu, na minha marca, que aliás eu não trouxe uma nova hoje, que é a Coringa, que é a Grunge, é uma que eu posso usar de biquília, de 2+1, 2+1, ou até de triquilha. Você tem essa fishzinha que também cabe uma terceira quilha pra brincar um pouco com esse sistema de quilhas? Cara, eu tenho, mas o que eu tenho são quilhas. Porque hoje em dia, cara, você coloca você coloca 5, né, plugs ali para encaixe. Então você tem uma gama de quilha tão grande que você pode usar com encaixe de triquilha, você pode usar a biquilha, né? Sim. Tipo, aqui o fim você pode colocar numa triquilha que ela vai funcionar perfeitamente como uma biquilha, né? Então, cara, eu acho que vai muito você ter um ótimo jogo de quilhas também, né? Ter a prancha ali. Tá, claro. então vamos brincar para fazer um experimento aqui no podcast. Pensa que extraviou, você tava com uma prancha sobressalente e mais um capão. Extraviou o capão, você ficou só com aquela template de uma fishzinha com 5 copinhos. O mar tá meio metro e o dia seguinte o mar tá 2 metros. O que você faz no dia do meio metro? O que você faz no dia do 2 metros? Cara, tu pega uma quilha, biquilha normal, a gente cita... Uma Mark Richards, né? Pode citar Mark Richards, que a gente sempre, é uma base que a gente tem, né, cara? E depois, um mar maior, tu coloca um aqui o fim, que é aquela quilha mais baixa e mais alongada, né? Porque é uma prancha que vai ficar mais segura. Então, cara, essa prancha aí tu se vira. Se vira nos 30, se vira nos 30, Mas assim, é pra quem gosta, né, velho? Tem muita gente que realmente, se ficar numa roubada dessa, acaba ficando desgostoso ali com a trip, né? Acaba tendo uma frustração. Por isso que é legal você experimentar várias pranchas, né, cara? Ter um quiver, o cara que viaja ali é sempre muito bom investir no quiver. Pelo menos ter umas 4 pranchas diferentes e também virar a chave, né, cara? De entendimento, não digo nem de entendimento, mas virar a chave e saber que, pô, determinado tipo de prancha você tem que surfar diferente também, né? Você pega uma fish, você não vai surfar igual... Nesse ponto que eu queria falar, você encontra muita gente vidrada nos equipamentos dos pros, até do pro de elite, no caso do teu filho, do Iago, do Felipe, e que não tá com esse nível de surf, nem esse nível de preparo, e você tem que lapidar esses caras. Como é que é esse desenvolvimento? Porque aí eu acho que aí os caras ficam abraçados a você, né? Porque você muda os paradigmas para eles, as escolhas. A gente vai explicando. Cara, mudou a prancha, tem que mudar a forma de surfar. Eu aprendi isso lá atrás, cara. Quando eu, primeira vez, subi num longboard, queria fazer uma manobra e só entrava de borda, né? Mesma coisa com as ganzeiras de Waimea, que a gente, na nossa geração, a gente tinha a obrigação de surfar com prancha grande. Sim, sim. E, pô, o cara que tá no auge, né, cara? O cara que surfa e que, né, tá buscando evolução, se o cara pega uma prancha que ele não consegue manobrar, ele dá aquela frustração, você vai encostar aquela prancha. Então, com ganzeira era isso, cara. A gente ia pro Hawaii, tinha que surfar com 9 pés, com 8 e não sei quanto, não conseguia dar uma batida, né, cara? Era diferente, você tinha que respeitar o time da prancha, né? Então, pô, cara... Tinha essas nuances. Você deixou algumas lá no gordinho dessas pranchas? Tem umas 10 pranchas lá, cara. Então não é só do Bocão que tem ali debaixo da casa dele, do Bocão deve ter umas 200, do Shane Rora mais umas 300. Eu acho que talvez seja o fundamento de casa na Havaí que tem mais prancha, deve ser do gordinho, né?
Cara, eu não sei, mas tem Porque muita todo mundo tem, esconde prancha no Hawaii, né? tem muita casa Imagina o com Kelly, prancha. quantas pranchas ele tem escondido. Cara. Né? Eu Só vou ele. dizer, se eu morasse no Hawaii, cara, eu ia ter uma garagem só pra locação de prancha. Eu já passei essa ideia pra... Locação de prancha não, desculpa. Pra storage, né? Pra storage. guardar prancha. Eu já passei essa ideia pra vários brasileiros Proprietários. que moram lá. Pô, cara, por que tu não abre aí um galpão aí, enfia a prancha aí da galera? Porque, cara, pra você deixar a prancha num storage ali anualmente, sai caro. Sim, E sim. só vale a pena pra quem vai todo ano. Tem vezes que você pula temporadas, né? Eu, particularmente, cara, eu ia todo ano, era uma obrigação minha estar no Hawaii, eu queria estar no Hawaii, só que da pandemia pra cá eu acabei não indo. Aí entraram várias coisas que acabou inviabilizando minha ida. Sim. Então, pô, imagina se eu tivesse deixado a prancha no storage lá em Waikiki, a grana que estaria lá... Rasgando dinheiro, né? Provavelmente eu teria parado de pagar, os caras teriam jogado minhas pranchas fora. Então, pô, graças a Deus... O gordinho salva, essa né? boiada lá do gordinho, né, cara? E dá saudade, né, Fabinho? Agora, decodificando no freestyle Havaí, né? As pessoas que não têm o acesso, não tiveram o privilégio, né? Pensam sempre, Waimea, Sunset, principalmente Pipe Backdoor, e tem tanta onda alternativa, tem onda pra todo tipo de prancha, todo tipo de surf, né? E às vezes muito dia ruim também, que muita gente que vai pra lá não vai naquela expectativa de pegar onda ruim, né? Vai com a... Né, com a barra expectativa lá em cima, né? E, cara, tem umas ondas fracas no Hawaii que são muito boas, ondas que, se tivesse aqui no Brasil, né, você sabe, o cara ia passar o dia na água, né, cara? Então... O Lania Kelly, Jocos, o Kemi Lane, que quando tá certinho. E o engraçado é que Hawaii é aquele negócio, cara, você... Pô, a primeira vez que eu fui foi em 88. Sim. E tinham várias ondas que a gente nunca nem olhava para aquelas ondas ali. Não via ninguém caindo. E hoje em dia, cara, o surf crescendo, né, cara? Quase que não vai ter mais buraco, tem gente ali, espacinho não preenchido, né? Vai sendo tudo preenchido, é engraçado, velho. Demais. Você é tipo rico, consegue contar quantas temporadas você foi? Cara, eu vou te falar que eu sempre prestava atenção no rico e eu tinha isso em mente. Não contar ela. Mas porque eu realmente gostava. Eu digo, cara, não posso faltar uma temporada no Hawaii. Eu tinha aquilo pra mim. Só que, pô, quando eu fiz a cirurgia na coluna, a primeira vez que eu fiquei fora da temporada, acho que foi 2006, eu falei, pô, não é bem assim, né, cara? Tem ano que realmente as coisas podem acontecer e você não consegue estar lá. E, cara, era incrível como eu tinha uma ligação com o Havaí. Eu lembro que esse ano que eu não fui, cara, foi o ano que tinha lançado o livro do Ed Aikau. Cara, eu lendo o livro assim, eu até me emociono. Eu lendo o livro, eu senti o cheiro, cara, do Hawaii. Eu te falo, eu lendo ali as páginas do livro, era muito doido isso. E aí eu lembro que quando eu voltei na temporada seguinte, eu disse, caramba, esse cheirinho é inconfundível quando você desce ali em Honolulu, né, cara? Não tem... E não é abacaxi, não, é um pouco de tudo, né? Não é só abacaxi, não. Demais, Fabinho. E você é um cara que poderia dar aula para essa questão, né? Se tem uma coisa que o surfista tem um duelo muito grande, é ficar no estaleiro, né? Eu me lembro que eu que carreguei um pouco, quase que uma fase da minha vida ali, pelo menos uns 10, 20 anos, depois de ter parado de tentar competir, né? Não é nem que nem você de competir, é tentar competir. Eu dividi muito o meu lifestyle entre o surf e o skate, e quando eu tomava um capote de skate, a primeira coisa que eu tateava meu corpo era pensar quanto tempo isso vai me tirar da água. Ao ponto de eu começar a liberar um pouco o skate da minha vida para não ficar fora da água. Acho que muita gente fez isso, viu? É. Eu mesmo fiz também. Eu acho que o Ian fez, o meu... Não, o Igor Igor também, né? muita Igor gente teve fez. uma época, não sei se foi no começo que vocês se mudaram. Acho que pra só cá. o skatista que não faz, né? O skatista mesmo. Que é o Pedro Barros, que que tem um surf como a gente sem o skate, né? Obrigado, Pedrinho, você é um monstro. Até olhei pro microfone. Assim. Cara, assim, lance da contusão é fogo, porque realmente, é o que você falou, você quando tá no auge ali, pegando onda, principalmente mais novo, você não se imagina ficar fora d'água, né, cara? Sim. E a primeira vez que eu fiquei fora d'água foi difícil. Foi difícil. Só que, cara, você vai vendo quando você tá passando pelo aquele processo que tem outras coisas que Sim. você pode agilizar. Tem um aprendizado, Tem um né? aprendizado, com certeza. Então, assim, eu parei de me preocupar com contusão, né? Sim. Principalmente depois que eu parei de competir, porque realmente quando você tá na competição, você fica mais ansioso. E você tem que minimizar essa possibilidade de contusão, né? Eu até passei por cirurgia para ver se voltava mais rápido. Ok. Como foi a Do minha... que fazer fisioterapia, por exemplo. Se consertar mesmo, né? Como foi a minha primeira cirurgia na lombar. Minha primeira cirurgia, assim, né? Que eu fiz na lombar. Porque eu já tinha tido uma crise na coluna, tinha recuperado com fisioterapia, só que, pô, na época eu não entendia muito bem, e aí voltei pra gandaia de novo. Gandaia que eu digo, o cara não faz o exercício direito, não alonga direito, não cuida do corpo, né? Sim. E aí o problema voltou, poderia ter recuperado com fisioterapia, só que na agonia,
né, de voltar logo pro circuito e tal. Eu falei, cara, vamos fazer a cirurgia. Só que você faz a cirurgia, você tem igualmente que fazer Processo de voltar. Você precisa fazer a fisioterapia Total. igual. Você Então, não está um robô pronto para matar. Então, cara, tem muita gente que não tem sucesso nas cirurgias porque não faz um pós-cirurgia, Pós-cirurgia bom. né? Uma fisioterapia bem feita e tal. E o médico sempre fala também. Os médicos falam, cara, eu tô fazendo minha parte aqui, tu tem que fazer a tua. Sim. Porque senão não adianta. E É o dever de casa, E eu né? via isso quando eu passava por cirurgia, que eu ia vendo outros pacientes também na fisioterapia e o grau de envolvimento deles com a fisioterapia. Eu me recuperando mais rápido, mas eu tava ali, né, 3 horas, 4 horas por dia, porque eu até via os jogadores de futebol, né? Jogadores de futebol, quando se ferra, O cara dorme no estaleiro. O DM né? não sai, né? Não sai. Então só sai quando tá bom. Então eu sempre fazia isso, cara. E aí, cara, foi isso. Eu parava de me preocupar. Eu falei, pô, me machuquei, vou fazer uma cirurgia de joelho. Pô, cara, vou separar minhas imagens ali, vou fazer umas coisas que eu não, né? Criar umas coisas novas e tal. E a mente vai funcionando de outra forma e o cara vai indo mais leve. Você consegue até lembrar que alguma contusão te gerou alguma ideia, algum programa, o Hiatus em tripé, alguma produção tua foi criada nesses momentos? Ou foi só, aliás, é um ensinamento que você fala aqui, porque as pessoas ficam muito angustiadas, né? Eu, cara, destruía dava de Axl Rose, quase destruía a minha casa se eu não ficasse sem surfar. Ah, cara, você ia, por exemplo, você, né, tá machucado, você tem que estar na fisioterapia, você vai acabar entendendo sobre o seu corpo, né, cara? Sim. Sobre, né, todo o seu entendimento, o que você pode, o que você não pode. Teus Isso aí vai limites. servindo teus limites, você vai servindo pra tua vida inteira, né? Mas, cara, de criação era mais, eu acho que, mais parte de edição de vídeo, porque, pô, esses meus processos de cirurgia, de contusão, vieram mais depois que a internet já tava aí. Então, Sim. foi mais fácil também, porque eu sempre tinha o tempo ocupado. E às vezes, cara, por conta dessa correria, eu acho que, né, dessa função de internet, né, nos dias de hoje, você não tem tempo livre, cara. Porque eu imagino assim, É mesmo. pô, eu vou fazer uma cirurgia de quadril, vou passar aí 4 meses parado, pô, vou agilizar várias coisas. Cara, quando tu vê, Passou o tempo. tu não agilizou aquilo que tu tava esperando, porque, pô, sempre tem muita coisa pra tu fazer, cara. E a fisioterapia em si demanda um tempo, Total. né? Até porque eu fazia na própria, né, na clínica. Sim. Deslocamento. E aí tinha que fazer o dever de casa também, né, cara? Sim. Você tava em casa ali, você fazia fisio de manhã, mas à tarde tu também dá uma... Pra dar um gás, até voltar mais cedo, né? Voltar mais cedo, Irado. E, Fabinho, agora falando das barcas especificamente também, montando esse quiver, fazendo essa consultoria que você acaba fazendo, você ganha também, o surf dá grandes amizades também, né? É uma parte muito legal, essa questão de construir, aí você, não só a amizade de quem vai na barca com você, mas dos locais do point que você retorna, né? Com Você tá certeza. criando essas relações no México, em todos esses lugares que você tá retornando, como é que tá Com essa certeza, parte, cara. né, cultural do surf, de estar ali próximo dessas outras culturas? Ó. Pô, com certeza você acaba, né, virando um cidadão do mundo ali, né, cara? Com amizades no mundo inteiro e essas amizades permanecem, com certeza, né? Você sai de um local que você vai voltar só daqui a um ano, mas se você é recorrente ali, 2, 3 temporadas, você já tem um laço de amizade, Sim, né, cara? Ninguém te esquece. Pô, você tá sempre entrando em contato, cara, existe muitas coisas legais e você acaba aprendendo mais ainda sobre a localidade daquela pessoa, né, cara? Sim. Então, acho que essas relações permanecem. Eu tenho grandes amigos aí no mundo inteiro. Que irado. E também, né, cara, a galera das antigas, né, que competia, né, que também, Sim. né, ficaram... A gente não se encontra mais tanto, mas acaba trocando muita ideia. É muito bom, né? Os campeonatos também servem para isso, né? Que são os pontos de encontro para quem. Se você não compete mais, você vai lá, é a chance de saber que você vai encontrar uma galera que você não vê, ou pelo menos você vê uma vez por ano. É uma conexão. Eu acho que seria talvez a mesma coisa para o músico, talvez ir para um festival e poder encontrar os pares, mas esses festivais estão meio desconectados, talvez, da realidade do músico brasileiro, enquanto os campeonatos não, né? A gente ainda continua trocando outro dia. Eu me lembro que assim que eu mudei para Floripa, tive a chance de trombar ali na Surfland, né? As resenhas são sempre boas. E o digital parece que você não perdeu tanto tempo, você continua acompanhando um pouco o lifestyle dos amigos, né? Com certeza. Isso aí é muito legal, cara. Você deu aquela aproximada boa, né? Mantém a saudade ali, mantém a saudade em dia, né? Agora mesmo eu tô programando uma trip de casais pra Açores. Que barato, No minha ano que filha tá vem? indo agora.
E aí, eu tenho falado muito com o Rodrigo Herédia, surfista português. Que demais. das Tô bem de lado antigas. no meu ciclo de... Algum momento tava eu e o João Valente, aí, deixa eu apresentar aqui o Rodrigo Herédia. Né, surfista português das antigas ali, da minha geração. E que é manda-chuva lá, né, na questão de Açores, né, especialista, né? Sim, sim, aí eu pegando as dicas, pô, Rodrigo, dá as dicas aí e tal. Então, pô, isso é muito legal, né, cara? Então, Demais. vai... Mas teu irmão tá lá, então tem esses laços também, né? Tem, Portugal e tal. tem. Aliás, é um lugar que você tem voltado ou já não vai um tempo? Cara, a última vez que eu fui foi em 2018, Tá. né? Que eu tinha ido até pros Açores, por isso que eu quero Pro voltar. Master? Tinha ido pro Master Mundial dos Açores e voltando dos Açores fui pra lá pra acompanhar Ian lá no Ericeira Pro, né? E aí eu acho que foi a última vez, cara. Ou eu fui em 2019, não, acho que foi em 2018. Não, senão eu teria te visto. Não, acho que eu fui em 2019 2017 que eu fui acompanhar Ian e Miguel Pulpo. Tá. Ian me convidou para ir acompanhar os dois lá e eu fiquei filmando eles ali na perna da França e Portugal também. Foi Isso é um muito capítulo legal. à parte da nossa resenha, né? Porque não, que a gente tá no momento do campeão do mundo ser filho de surfista, mais uma vez, que nem Felipe o Gabriel não é, assim, é interessante a gente notar, e eu só tô entendendo isso agora falando com você em tempo real aqui, né? A gente tem 5 superstars de surf no Brasil que são campeão do mundo. Gabriel tem 3, Felipe tem 2, e juntos cada um tem 1, Adriano, Ítalo Ferreira e agora o Iago Dora. Que bagaceira, hein? Porra, o império de surf do Brasil, né? A gente. Bagaceira. Você ganhava um trials, a gente tinha vontade de botar você em caminhão de bombeiro. Aí, se o Teco tirasse um quinto, a gente também queria ir pra praça pública comemorar, né? Era e bom agora a demais. gente tem 5 superstars. E só desses 5, só 2 são filho de peixe, né? Que é o caso agora do Iago e do Felipe Toledo. E você sempre exerceu mais inspiração do que mais um tecnicismo de coach, né? Você sempre deixou o Ian aberto para suas escolhas, e até porque ele treina com o Leandro Dora, que é pai do Iago, né? Sim, com certeza. Por aí você entendeu, então, porque eu lhe falei que vou pras trip mais pra curtir com a galera, não tem aquela Até pegada. com filho assim. Cara, porque, assim, eu gosto mais de passar os exemplos do que ficar ali editando, eu acho. Né? Então eu deixava sempre Ian muito à vontade e sabia que era importante para ele ter, né, a percepção Sim. de outros Mas caras posso fazer uma também. pergunta embutida nisso aí? Isso aí é por muita fissura de surf? Porque você sabe que se você for coach, você vai ter que filmar e vai deixar a vala de lado? Porque tem uma escolha ali também do surfista, não só do pai. Eu acho que eu tenho que sempre ficar dentro d'água. Acho que Viu? a água chama mais também, Mas acho que é questão de perfil. Tem Sim. caras que realmente gostam. Você vê, o Grilo é fissurado em surf também. Também, meu Deus. Eu tô morando na rua dele. Sim, é um encrenca, ele bate lá no portão se estiver atrasado. Sim, mas ele gosta muito do ofício dele, né? Eu acho que o Paulo Kid também era um cara muito fissurado. É um cara fissurado, mas são caras que gostam do ofício. O Guga Ruda é um cara muito fissurado, mas que gosta desse ofício, né? Dessa parte bem técnica, assim. Sim. Eu gosto, mas a minha parada é mais suave. Não, e é tão suave que tem uma coisa que eu falo em transmissão que eu acho paradoxal e eu queria a tua análise. Você é um cara que chegou no circuito mundial muito cru e se lapidou, e diga se eu tô errado, me conserta, na direção da influência clara do Tom Curren. Cara, o Ian parece muito ok, brother. E não digo nem de estilo em si, mas de atitude, cara. O cara, ele cresce de rendimento quando tem tubo placa pra esquerda. Ele não tem medo de encontrar junções que os outros aliviariam e não dariam nem um floater. E ele dá uma reentre voltando de cabeça pra baixo. Você acha que isso foi natural dele também, essas influências, essas escolhas? Cara, eu sempre vi muito vídeo, eu sempre gravei muito. Né? E ele sempre foi fissurado em ver tudo. Sim. Sempre, desde criança, ele via Criado muito, nessa base, né? Então, talvez ele tenha visto muito isso. Eu não sei eu não lembro agora se ele já deu algum depoimento sobre isso, né? De se inspirar no walk. Mas, assim, de fato, cara, não foi um negócio só seu agora que você falou, mas que bom. Muita gente de fora mesmo fala, pô, eu vi várias narrações de campeonatos, né, da WSL que ela fala, pô, Ian, lembra muito o walk. E teve até uma vez, logo quando ele entrou no WT, a gente teve um jantar lá no Turtle Bay lá. Claro, com o Lima. Naquele restaurante lá que agora do Campo Leilês, e o Walk tava lá, e o Walk, pô, e o Walk ama o Brasil ele, mais que nunca. parabenizou ele, pô, cara, gosto de você, não sei o que lá, os caras já fizeram uma relação ali e tal. Mas eu acho que a nossa geração, cara, teve esse espelho dos estrangeiros. Agora, gerações futuras vão ter os brasileiros, né, cara? Então... Meu apelido lá no Rio era Brad Gerlach do Paraguai. E o Milton Cruz da Paraíba, pô.
Muito bom. Então, acho que hoje em dia a parada, né, vai mudar aí, embora, pô, sempre tem os ídolos, né, cara? Tem não só os brasileiros, a gente continua tendo os ídolos gringos, né, cara? Sim, Como o John John, como o Jack Robinson, o Ethan Wing, são todos caras ídolos também, né? Não é porque claro. que a gente tá nessa que a gente É. vai menosprezar os caras, e os caras estão aí também na briga, Na né, meu irmão? batalha, se Não tá deixar mais eles. fácil. Nem um Hoje pouco. em dia, o título do Iago foi um título muito mais valorizado, né, cara? Sim. Porque os caras estão feito doido, né, velho? Era gente naquela época, né, na evolução pra, né, chegar no ápice, e os caras perderam a Aprenderam com a gente, né? hegemonia, os caras estão agora mais do que nunca atrás. Só que o time aí tá forte. Demais, né? Porque essa variação, né, de título, e agora vem um, o Hit, e é engraçado porque eu acho que você se. A gente pode botar você no meio disso tudo, e obviamente como um cara que pavimentou essa avenida pra molecada, mas mais do que nunca, a gente tem o Ítalo como o único campeão do mundo nordestino, e tem agora o Iago como o primeiro do eixo sul-brasileiro. Você é um nordestino radicado por aqui. Então você tá no meio disso tudo, meu pai. Né? A Tá. influência toda tá boa, né? Aham, tá ótimo, cara. Mas é isso, cara. Isso aí é a evolução do surf brasileiro, né, cara? A galera aprendeu, né? Eu desde que eu comecei a surfar, eu sabia que tinha que viajar pra melhorar, sabia que tinha que ficar no Hawaii. Só que, tipo assim, minha geração e principalmente a minha pessoa, que era, né, longe de um centro de surf, Sim. essas percepções pra mim eram um pouco mais tardias do que Sim, o pessoal vem com delay, né? veio com delay. Então, cara, eu fui aprendendo tudo no tour, né? Então, a galera nova que veio, principalmente ali a geração do Adriano, né, cara, já veio com tudo, né? Eu lembro do Gessé pequenininho fazendo as viagens, né, com o time da Hip Cool, pô, já falando inglês Deu no que deu, né? fluente, né? Super Arrepiando na cedo. Então, adolescência. cara, veio essa evolução aí sinistra. E como o brasileiro tem muita garra, né, cara? Eu sei que os australianos, americanos também têm muita garra, mas brasileiro, velho, as coisas são mais difíceis, então os caras vão com tudo, né, velho? Então, E tem uma coisa que a gente toda hora tem que explicar, porque a gente é perguntado por isso, né? Inserido nessa questão com amigos no globo todo do surf. Por que vocês estão ganhando? Qual será o motivo? E a gente também pensa nisso, você deve aham, refletir, e eu, dentro das transmissões, dentro e fora da cabine, reflito. Eu penso muito, sabe aonde? Na capoeira e no futebol, enquanto os caras estão na NBA aham. com a mão, com a mão, ou na Sim, NFL com a é mão mesmo, também. E bem a gente tá pensado. Sim, jogando com os pés, né? Então, sim, com muito sim. mais jogo de pé do que eles, né? E você falando isso aí, cara, tem muito surfista aí que se amarra na bola e na Vai começar a capoeira, treinar que mais. ajudou muito, cara. O Vitor Ribas mesmo É, jogava capoeira, o Guilherme, o Tinguinha. sim. Então eram caras que, Que porra, tinha um ginga, tinha né? ginga. Isso aí ajuda pra caramba, né? Demais. E entrando nessas questões agora técnicas, que eu acho que um bom podcast não é só feito de grandes histórias, é também feito de alguns ensinamentos, né, Fabinho? E eu queria entrar um pouco nesse capítulo do nosso encontro e para a galera da nossa geração, até a galera mais nova também aprender contigo. A gente está agora, posso usar isso aqui agora, telinha, passou ali, agora você está no México, mas antes você estava no Boa Vista. A Era. questão das piscinas de onda, que ainda, especificamente no Boa Vista, ainda tem um requinte de ter o Paulinho Barcelos e o time dele lá fotografando Poxa, o ângulo do drone, imagina. foto e filme. Porque eu me lembro há um tempo atrás o Dadá Figueiredo, que é outro grande ídolo da nossa geração, até acima da gente, né? Tinha uma época dos anos 80 ali que o lado competitivo era Picuruto, o lado free era Dadá e tinha o resto da galera, né? Pô, Assim, Dadá tá suando pra caramba, hein? não, mas o Dadá, há um bom tempo, ele falava assim: não, eu não tô aprendendo mais novo, não, só tô tentando manter o que eu já sabia. Como é você com piscina, como é você com as barcas de surf e com essa questão de manter o lindo carving que você tem, o bonito cutback que você tem, mas tentar desenvolver o lip slide, que é um conceito, né, de manobra ali Aham. no topo, derrapando a rabeta. Como você fica nesse equilíbrio de manter o que você já sabe e tentar desenvolver alguma coisa, algum flair novo? Cara, assim, eu gostaria muito. Uma das coisas que me travou nessa evolução dos aéreos foi realmente o problema que eu tive na lombar, né? A cirurgia das costas. Porque antes de ter essa cirurgia, eu tava virado, voando, né? E aí, só que aprendendo a cair, né? Sim, Aí depois da lombar deu uma prejudicada, cara. Eu comecei a pensar dessa forma que você falou, fazer a manutenção do que eu já sei. sim. Passei por cirurgia de joelho, agora veio de quadril. Tô com mais receio de dar uns aéreos, que mesmo assim, eu tava na função de querer dar uns aéreos. Claro, jamais iria chegar
no patamar dos aéreos que a galera... Sim, sim. Né? Aéreos pra nossa geração, Sim, né? aéreos para nossa geração, melhorar. Porque, na real, eu era um surfista aerialista nas Sim. antigas. E o que me prejudicou, e eu dei mole, foi o critério de julgamento da época. Porque o critério de julgamento, quando eu entrei no circuito, Não era valorizava. número de manobra e extensão percorrida. Sim. Então, eu dava uma batida, se eu fosse dar uma aérea e cair, a batida era mais segura, eu ia pra batida. Sim. O Kelly já chegou no circuito diferente, porque ele ainda pegou esse início ali, só que o cara não queria nem saber, ele já vinha arrebentando, ele não queria saber se ele ia cair, ele já vinha, sacou? Sim. Mas foi ali que mudou o patamar, só pra gente falar. Ele ajudou a Sim, empurrar sim, esse patamar pra frente, né? só Pro que futuro. só que aí mudou. Então eu fiquei meio travado. Então eu dava uns aéreos. E aí, pô, agora a gente vê essa escola nova aí, a gente fica empolgado. Total, Eu fiz viagens com moleques que davam aéreo. Eu digo, meu irmão, não sai dessa barca antes de acertar uns aéreos. Eu lembro muito do Gabriel Faria, outras barcas que eu fiz com o Thiago Camarão também, que eram os caras. E os caras, meu irmão, tu tem que botar o bico pra praia, tem que apontar pra praia, não sei o que lá. E o que você pode teorizar? Porque a gente Então, vem de uma geração tá. do aéreo, né, pra frente, né? Down the line, enquanto hoje tem as rotações. Eu queria tuas análises também de Pô, grau e, de cara, dificuldade. eu tinha uma dificuldade imensa de cair lá na base da onda, lá na frente. Toda Tá. vez que eu caía na base, era prancha quebrada, era uma bagaceira. Tá. E o que me impressiona é muito isso. Eles sobem alto, mas eles caem lá na frente no seco. E aí dobra a altura. Por isso, Total, tu porque vê não que tá o cara motorista sobe no ao... topo. É, cara, meu irmão, isso... Acho que é a preparação física de hoje em dia, os caras se machucam menos do Sim. que, né, era para se machucar. Porque, meu irmão, os caras são absurdos nas paradas. E assim, cara, né, falando de evolução e tal, cara, eu aprendi a explorar uns cantos da onda que eu não ia. Esses highline, assim, né? E realmente mantendo esse estilo mais clássico, porque eu acabo tendo isso aí naturalmente. Porque por estar surfando de fish, por estar surfando com prancha com mais volume, você fica com mais velocidade e as manobras são mais abertas. Então, naturalmente, você fica mais clássico, né? Então, cara, vai muito por isso. Mas as contusões, cara... A idade, né, velho? Sim. Vai pegando. Tô um Sim. segundo mais lento, eu tomo umas vacas que eu não tomava, porque a cabeça pensa e o corpo não vai na não mesma responde, velocidade. Então, às vezes, pô, eu sou um cara pequenininho, sempre peguei uns tubinhos apertadinhos. Hoje em dia tá mais difícil pegar aquele tubinho apertadinho. Agachar tanto, né? E muitas Tem que ir vezes... na placa logo. Às vezes, pô, tem tubo de backside que é melhor soltar as mãos do que segurar na borda, embora a vaca seja maior se der errado. Só que você é uma inspiração, sempre foi uma inspiração para todos nós, e hoje parece que é inspiração para outros movimentos, né? Porque se você está contando aqui, dividindo com a gente que tem essa dificuldade de se adaptar aos grandes aéreos, as contusões, as operações também te limitaram, o julgamento lá atrás já puxou você para fazer a quantidade de manobra. Cara, mas você está se tocando nas bombas e também na tua maturidade do pós-50, tá se transformando também num híbrido de surfista quase de onda grande, numa idade que as pessoas estão começando a desacelerar a onda grande, né? Encerrar suas carreiras. Como é que tá esse momento de também aprender a surfar com as guns, fazer essas barcas? Porque aí uma coisa que eu queria te dar, porra, nota 10 agora, cara. Porque é inspirador, brother. Porque eu tô recuando, você tá indo pra frente. Cara, não é questão de estar indo pra frente, mas assim, eu sempre gostei de prancha grande. E sempre flertei, assim, mesmo tendo muito medo, eu sempre flertei com as ondinhas maiores, porque o cara... Você sempre pegou a Emeia nas Se o cara não temporadas, gostar né? de Hawaii, se o cara não gostar do onda grande, o cara não vai gostar do Hawaii. Eu sempre gostei do Hawaii, sempre tive o medo ali, mas meu medo maior era sempre de ficar embaixo d'água, de tomar onda na cabeça. Sim. Os cursos de apneia que vieram tardios pra mim, se eu tivesse tido lá atrás, eu acho que eu poderia ter sido um big rider aí renomado, porque eu Sim. sempre gostei, mas sempre tive muito medo. E, cara, depois que eu fiz esses cursos de apneia, eu já tava com mais maturidade, foi quando eu comecei a descer umas ondas maior, né? E aí eu tava no embalo, cara, pra ir. Só que tu não tem... Pô, já com idade, não vinha muito investimento pra mim pegar onda maior. Os gastos são maiores. Sim. Se tu se lasca mais Vai sério. ficar mais tempo no estaleiro. Mas eu acho que o que me barrou ali foi a contusão do joelho. Porque eu tava tipo, não tava com grandes planos de tá disputando evento de onda grande e tal, mas eu tava indo ali, os caras estavam me chamando, eu tava indo, cara. Sim. Teve ano que eu fui pro Havaí, queria ir pra Jaws, mas não deu certo. Já pensava em Nazaré também, mas no ano que eu poderia ter ido foi o ano que eu fui lá com o Ian e com o Miguel, aí de repente mudou um pouco o foco. Tava lá treinando ele. Assim, meu foco nunca foi onda grande, mas eu sempre gostei. Você flertou, Mas né? estava indo, Mas eu acho que a contusão de joelho me deu uma travadinha, e vieram várias outras contusões.
E, pô, agora eu já tô com mais confiança de novo. Eu digo, pô, é hora de começar a pegar uma ondinha maior de novo. Voltar, né? Pra pegar umas ondinhas do Toninho, mas sem pretensão nenhuma, cara. Só a pretensão de curtir mesmo, porque é o que eu gosto, né, cara? Sim. Sei lá, se pintar a viagem pra umas ondas maiores, pode ser que eu vá, mas tô naquele processo, cara, sem ter que provar nada e sem hora marcada Demais. e sem planejamento. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vem cá. Mas dá saudade. Semana passada eu voltei pra pegar umas ondinhas maior com as ganzeiras, até porque, pô, eu não tenho ido pro Hawaii, cara, e dá Com saudade. aquele céu da Joaquina, que eu acho que eu vi um Foi esquerdão teu, Joaquina animal. e Cardoso ali, não foi um swell Sim. grandão, mas foi um Sim, bom swell, né, cara? peso. O Cardoso, pô, dá uma onda grande ali. Eu nem sabia que dava umas ondas desse tamanho no Brasil, velho. Já vi onda no Cardoso ali, na laje da Jaguaruna, que eu não imaginava nunca dar uma onda dessa no Brasil. Chopinho, né? É. O Chopão. Sinistro, sinistro. Então é isso, cara. Tô indo, deixando a onda me levar. Fabinho, uma coisa que eu acho que hoje está mais latente com a questão para os surfistas, aí a gente pode botar qualquer tipo de modalidade esportiva e o skate já vem atrelado a isso também, pro lado, né, essa interseção aí cultural de um ter nascido do outro. Com a questão das redes sociais, isso está mais claro, mas eu acho que você foi pioneiro de várias coisas. Uma delas é utilizar o teu poder de comunicação, o teu bom humor para se diferenciar também dos outros surfistas brasileiros. Você já refletiu sobre como o teu personagem, se fora d'água, também alicerçou o teu personagem dentro d'água, esse teu jeito... Primeiro, o surf é um esporte que é intimidador, a natureza te intimida. Se você vai para o Hawaii, não é só a natureza te intimidando, a gente sabe bem, a gente poderia fazer um podcast inteiro sobre outras questões, localismo, enfrentamentos... E você acha que esse teu jeito bem-humorado, o teu carisma, o teu bom humor, o teu poder até de se adaptar a diferentes linguagens, lá atrás, às vezes, sem nem falar o português, você criou o inglês, você criou o Chuhiri Chuhari. Você acha que isso aí, esse teu sorriso aberto, esse teu humor e a tua comunicação, porque aí é o lado que eu sou especialista, que eu gosto também de né, chafurdar e cavucar para entender. Você acha que te favoreceu como surfista profissional e até nas situações de contrato, nas viagens, nos relacionamentos? Cara, eu acho que favoreceu sim, porque eu sempre levei a vida mais leve, assim. Eu acho que eu nunca almejei um topo diretamente. Eu sempre fui, né? Estágios, né? Eu acho que até por isso, né? De eu ter vindo da Paraíba e, pô, não conhecia nada do Sul, não conhecia meus ídolos. Depois foi assim, internacionalmente. Então, eu ia galgando, né? Sim, estágios, né? Estágios ali, ia subindo os Etapas. degraus ali e tal, etapas. Então... Eu acho que isso era bom porque nunca me frustrava. Porque se eu não conseguisse um objetivo, pô, beleza, cara, né? Se eu fosse bem... Tem o dia de amanhã, né? Vou te falar que em determinado momento eu almejei ali o título mundial, mas num ano que eu tava muito confiante, que foi ali quando eu tinha saído do WT que eu voltei. Sim. Isso Eu é o quê? tava 2002? 2008... Oi? 2000... Não, 99. 99, Pô, um pouco antes. Eu fiquei fora 97 e 98. Isso. Aí foi quando eu fui campeão do WQS em 98, tava super bem fisicamente. 99 o ano do Vitinho, com o Ted, depois o Ock campeão. E 99 foi o ano que eu voltei ali, cara. E eu tava me sentindo muito bem no começo da temporada, muito bem fisicamente. Porque, pô, pra você voltar e voltar ganhando um título do QS naquela época, qualquer época, né? Mas naquela época era muito difícil, cara, porque era muita gente, porra... Boa, né? Boa e ávido também. Não é diferente agora. Sim. Mas então eu digo, pô, cara, eu tenho uma chance, porque eu tô me sentindo melhor, tô pegando onda maior, tô mais preparado. Tanto é que os anos finais ali eu tava melhor, em pipeline, tava tranquilo. Sim. Ia pra pipeline e não tinha mais o medo que eu tinha. Tinha medo, Sim. mas sabia me posicionar, sabia como, né, como eu ia pegar a onda. O Tahiti me ajudou muito ali e tal. Então tava mais tranquilo. Mas eu sempre fui nessa, cara, de ir galgando os espaços sem querer tomar o lugar de ninguém, que isso é uma coisa que realmente, quando você bate de frente, é que vem as... né? Quando bate de frente, é que vem as rivalidades, que vem tudo. Então, nunca tive problema no Hawaii por causa disso também. Eu sempre fiquei no meu canto. A gente vê quando o cara vai brigar. A gente viu muitas confusões, né, de brasileiros, de gringos, em pipeline, quando... Você acabava querendo crescer demais ali e os locais tipo viam naquela que você pegada Busting Down the Doors. O Abbott e os australianos tiveram que, né? Se tu tá no local, né? Tudo bem, tu é o casca grossa, tu vai ser o campeão mundial, tu vai ser o maior big head de todos os tempos. Mas, pô, tu tá na casa dos caras, então tu tem que, mesmo tu tendo aquele apetite... Se garante, né? Mas... Tu tem que guardar um certo respeito. E eu já vi caras que, pô... Até por imaturidade também da idade...
tá se sentindo superior E aos cai no próprios locais. enfrentamento, né? Aí rolam as confusões. Então eu sempre fiquei no meu canto ali, cara, né? Usufruindo, Sim. sem tirar o espaço de ninguém. Aí a curtição foi sempre contínua com todo mundo. Isso é demais, cara. Aí o negócio sempre fluiu e ficou leve. Aí, parada... E você fez isso intuitivamente, né? Não foi uma estratégia para eu ocupar o mundo. Tudo teu foi feito na intuição, né? Porque a gente não tinha referência e você não tinha, né? Nem de um surfista mais velho, tão próximo, bem sucedido. Não tinha porque, cara, eu comecei a ter depois, né? Porque até o Mundial Amador ali, eu vinha de lá, do Nordeste, né? Depois do Mundial Amador, que eu comecei a viajar e principalmente, né, viajar o circuito mundial, depois que eu tava realmente com o patrocínio da Mormai e da Hang Loose, aí foi que as coisas vieram acontecendo e eu me aliando a pessoas que já estavam na evolução do surf há tempo, né? Sabe por que eu tô sorrindo agora? Porque você falou Mormai e Hang Loose. Brother, são quantas... Não vou nem perguntar em anos. São quantas décadas com os dois? E é uma coisa que tem que ser valorizado. Você tem que ser valorizado, a Alf e o Morongo tem que ser valorizado, porque tirando Tom Curren ali na Hip Cool, Carol na Quicksilver, são poucos os casos assim dessa longevidade tão grande, né? São os visionários, né, cara, do esporte lá atrás, porque a gente tem toda essa... A gente tá onde tá hoje em dia, claro, todo mundo tem seu talento, todo mundo tem sua luta, mas toda essa galera que veio por trás também, né, cara, as marcas, né, o pessoal da organização do esporte, né, geral, lá de trás... Os primeiros que fundaram a associação e trouxeram os eventos pro Brasil, mesmo que casualmente, né, velho? Mas, pô, aquilo ali... O MS comiu lá atrás, né? Magnífico aquilo ali. Então, todos têm grande parcela. E o Alf e o Morongo são visionários, né, cara? Porque, pô, você manter um atleta a vida inteira é uma oportunidade de você, né, compartilhar a história do atleta. Você investiu bastante na carreira do cara, pro cara... entrar ali, ter um sucesso ali, levar a bandeira do país e tal. Os caras tá contigo até hoje. Tem uma bela oportunidade de contar uma história. O Fábio Fabuloso não veio à toa, né, cara, também. Então, isso é demais. Eu fico vendo vários atletas, né, cara, que, pô, podiam estar representando suas marcas ainda, mas não estão, ou às vezes passam um longo período sem e voltam, que isso é legal também. Acho que o Team Luta já se aliou a outras marcas que o patrocinaram no passado também. Não sei se é o momento agora, mas... Sim. Mas isso é legal pra caramba. Eu acho que isso nos Estados Unidos muitas vezes funciona mais, né, cara? Lá fora, na Austrália também, os caras cultivam muito a cultura do esporte e tal. Sim, o Ock é um caso desse, né, cara? Virou um símbolo da Billabong, né? Você vê o Andy também, Sim. o Dabu lá atrás também, que os caras, né? Mas é isso, cara. Eu agradeço demais, né, de ainda ter patrocinadores a meu lado. A Texel também tá comigo desde 92, cara. Uau. Logo quando eles criaram, quando o Fernando Câmara trouxe. 33 anos. Mas assim, é aquele negócio. É uma parada de duas vias, né? Sim. Eu faço bem meu trabalho, o cara me dá o suporte, né? Isso é incrível, né? E aí, mais um ensinamento pra galera que estiver nos assistindo, que é a questão... mais uma vez, você fez na intuição a questão de... Agora não tô mais no ritmo, não tô mais de igual para igual com essa galera, é o momento de sair do circuito. Você criou uma carreira de free surfer e a gente pode usar o teu case de sucesso, porque aí tem ali no RU, tem o Raid Sem Tripé, tem os teus projetos, tem o rede social, vem também para deixar todo mundo independente nessa questão. Se você tem um corre, é só você trazer tua audiência ali para o teu Instagram, que vai estar todo mundo ali te assistindo. Foi aos poucos? Você tinha alguma referência? Quem que talvez tinha te inspirado? Porque você hoje inspira, mas a gente não tinha tanta referência. Talvez o Bocão pudesse ser uma referência? Cara, né? O Bocão é referência, o Rico de Souza é referência. A Andréa Lopes é uma referência, ela trabalha muito bem essa área aí, eu gosto muito de citar a André também. Renan Rocha, cara, na real, falando desse mundo digital, o primeiro cara que começou ali, né, tirando... Bocão, Ricardo, que era outra geração, que já tinham meios ali. Pô, o Renan foi o que começou lá atrás, toda essa galera, com a época do G0 ali e tal, né? E depois com o Sério ao Fundo. Sim, ali. E aí eu me identifiquei, cara. Mas por que eu me identifiquei? Porque eu sempre trabalhei com as marcas, sempre trabalhei com as equipes de marketing das marcas e aprendi com os caras. Total. Os caras como os Obrigado, Lumbra. Tom Toledo. Os caras como os Lumbra, ia chegar no Tom porque veio depois. Os caras como os Lumbras, né, que trabalharam muito tempo na Hang Loose, que eu já admirava o trabalho deles, eu nem os conhecia na época que eles traziam os filmes... Os festivais de cinema de surf, né? Eles traziam os filmes em VHS pro Brasil e exibiam em São Paulo, que eu via nas revistas por tabela. Uau, nem ia lá, né? Nem ia lá. Na revista. Quando eu tava na Hang Loose, que, pô, cara, que esses caras
vieram depois do Luiz Sala Feio, é tanta história, Sim, né? Luiz uau, Sala Feio, pode na época, crer. na época Que depois que eu- virou DJ. na época que eu entrei na Hang Loose, era o Luiz Sala Feio, que era um excelente surfista das antigas Sim, também, cara, que botava também pra baixo no merece ser Hawaii. citado em toda essa galera das antigas aí também. E aí veio, quando eu fui pra Hang Loose, chegou os Lumbra pra trabalhar na Hang Loose, e esses caras eram muito metódicos, então eu aprendi muito com esses caras, velho. E depois o Tom Toledo, os Ozzy, todos os caras que passaram nas equipes de marketing da Hang Loose, como também a galera da Mormai, né, velho? Pô, só monstro. O Pilão, o Carlão, hoje em dia o Fabiano Tissot, Big Head, tá lá no marketing, o Luiz Borges. E, cara, tinha um cara também que era super importante ali na época que me passou muita coisa boa também. Era um cara na frente, né, do tempo dele, era o José Filomeno Neto, o Netão, que era chefe de equipe na Lógico. Mormai e que tinha todo o cuidado com alimentação, com preparação física, Com essa coisa sono, ninguém toda. falava de sono, cara. De dormir cedo, sim, né? sim. É muito importante também, cara. Então, é muita coisa. O cara vai aprendendo, né, meu irmão? Irado, não, sabe que é irado? E depois- O nosso assuntos entrelaçando, assim, porque uma coisa que eu queria falar agora, que é uma batida da minha vida atual e que deve ser a tua, porque você mostra isso dentro da água, longevidade, né, Fabinho? Às vezes a galera me vê trabalhando na transmissão, o Kelly, aspiração, o Kelly te inspira aqui. O Kelly é da nossa geração. Eu prefiro me inspirar pelo Bocão, pelo Clint Eastwood, que tá em 90 e poucos anos no set de filmagem, pelo músico Neil Young, que tem quase 80 e tá no 50º álbum de inéditas da criação musical dele. Você trabalha na intuição também, a longevidade, ou é uma coisa mais ritmada mesmo? Ter atenção, segurar o chopinho só pra sexta, que eu sei que você gosta, que antigamente poderia ser mais dias na semana, alimentação e sono, como é isso? Não, e pode se entregar se não for o caso, eu queria transparência Cara, mesmo. assim, eu sempre gosto de estar no nível. Sempre aproveitando, mas também ligado. Sim. Meu lema É o equilíbrio mesmo, equilíbrio. né? As duas bordas, né? Uma hora você pisa mais para um lado, outra hora você pisa pro outro. Mesmo sabendo que, cara, às vezes tem que puxar. Pô, eu tô acima do peso, cara. E eu senti muito isso nos Master que eu surfei há 3 semanas Agora. atrás, que inclusive um deu onda grande lá em Navegantes. Não ondas grandes, Sim. mas um mar forte Power. de 2 metros que a arrebentação tava uma loucura mesmo. Sim. E aí você vê, pô, cara, eu preciso melhorar a parte física pra estar enfrentando essas condições, Sim. principalmente condição maior que você vê, você vai querer surfar, né? Mas, cara, o físico vai te cobrar naquela sessão, vai passar um calor, né? Cara, eu me preocupo, mas o que eu mais me preocupo é estar todo dia dentro d'água, velho. Independente da condição do mar, justamente para não perder esse tato, para não perder o balanço. Sim. O balance, E né? parece que quando a gente dá, por motivo de contusão, até por foco de outras questões, outras prioridades, parece que a gente tem que reaprender. E quando a gente fica fora d'água jovem, não reaprende tanto. Parece que tá tudo mais automático, né? E, por exemplo, assim, cara, eu sempre procuro estar dentro d'água e principalmente nas contusões eu sempre visualizei isso. Cara, se eu não posso surfar, beleza, eu já posso nadar, eu já posso entrar no mar. Cara, eu ia entrando Água salgada. água salgada. Tipo, a contusão que eu tive no joelho, que foram 3 ligamentos, cara, assim que eu sentia a confiança de entrar no mar pra filmar, pra pegar o pé de pato, porque eu gosto da filmagem, então eu aproveitava pra fotografar. Então, Sim. cara, aquilo ia me botando no ritmo. Eu quando subia na prancha, o retorno era muito mais rápido. Às vezes a galera, caraca, tu já voltou, meu irmão, não sei o que era brother, porque eu né, fui dando o meu máximo pra realmente, quando voltar, tá bem, mas também não perder o contato com a água. Até eu falo pra Ian tem as contusões, às vezes eu falo, cara, não deixa de ficar na água, cara. Pega uma prancha, vai remar, vai nadar, mas vai pro mar, velho. Vai botar água Começa salgada. pelo fanboard, vai abaixando botar- o tamanho da prancha. Faz isso, porque isso vai ajudar pra caramba. Mas o principal é isso, cara. Claro, eu sinto a necessidade de fazer uma musculação, Sim. né? Era pra estar dentro da academia, mas eu não tô, porque, pô, às vezes Mas eu você acho tem um os ambiente... aparelhos em casa ali, né? Tem. Eu faço um pilates Tá. Aí é no semanal estúdio ali, mesmo. porque pra lombar e cervical é um trabalho que eu faço desde 2005, né? Legal. Então isso aí é essencial. Mas sei que a academia é super importante, o músculo é super importante, porque eu sinto a necessidade, velho. Eu sinto falta. Sim. Mas é aquele negócio, cara. Tem momentos que você tá ali, tem momentos que não tá. Eu tô naquele momento que eu não tô descoberto, mas não tô fazendo o que eu tenho que Sim. fazer pra dar uma longevidade melhor, com mais qualidade. Pra não correr e se machucar. Sim. Porque tu se machuca quando tu tá descoberto, velho. Total. É. Quando você tá fora de forma, quando você tá fora do aí hip. é onde tu se lasca. E aí é interessante a gente analisar que esse era o paradigma nosso, da nossa geração. E hoje a gente tem outros olhares. Tudo bem que tem personagens e personagens. Tem o Iago e tem o Ítalo.
né? O Ítalo parece que mora numa academia, dorme numa academia. O Iago se cuida, faz yoga, faz pilates, faz movimento, faz também levantamento de peso. Aham. Mas a nova geração já bebe na fonte do surfista que entende que isso é uma equação, uma associação direta, não tem mais como desassociar. A gente tinha um certo tédio na academia, a nossa geração, né? Um desapego, era a galera brutalonte, a gente mais magrelão e tal. E hoje não, o surfista já tá apegado a isso. Isso é legal para a nova geração, essas referências novas, né? Cara, e eles sabem que eles precisam, porque realmente com essas manobras aí, se o cara não tiver bem preparado, Meu velho, Deus. o bagaço é grande. Não, O bagaço. principalmente você falou há pouco, né? A questão da altura de um aéreo do Iago, Aham. do Ítalo, e depois aterrar eles na base da onda, cara. Você vê a contusão do Gabriel, né, cara? Que Sim. deu um aéreo e o braço tava. Sim. Foi ajustando, girando o braço, deu um devia estar negócio num posicionamento. no Tu viu? peitoral ali, né? E o cara tá preparado. Pô, ele é O um cara. trincado Sim, de forte, Mas pra né? tu ver, né, cara? Num movimento ali sei lá, a guarda tava baixa, não sei, pá. Sim. Então, cara, não tem Um jeito. mau Não tem jeitinho jeito, até para um não tem atleta de jeito. ponta como ele, né? Não tem jeito. O cara que tá ali na disputa, o cara tem que estar 100%, tudo 100%, e o cara que tá ali, né, que é o free surfer, curte a parada e quer estar dentro d'água, tem que estar também, velho. Porque senão a condição vem, aí o cara fica fora d'água e se não tiver uma força de vontade, vai ficando e não volta. E antes da gente ficar fora d'água aqui nos assuntos, eu queria trocar uma ideia contigo para ter mais um ensinamento na nossa resenha aqui, que é aquela história que você me contou uma vez, que eu acho que foi o Kelly que te viu assim pulando de alguns tubos e te deu um toque, nunca pule, espere a onda te degolar. Como que foi essa resenha? Que tipo de ensinamento você pode passar e você recebeu naquele dia? Você tá falando, né, do ensinamento do cara mais velho, de outra geração, da nossa geração, mas, cara, eu sempre me inspirei em caras velhos da nossa geração e mais novos, e o Kelly ali me alertou e eu evoluí naquela situação. A gente tava em Rossegô, tal, um mar bom de 1,5 m, 2 daqueles Rossegô Uau, cilíndrico, lindo né? assim e tal, e eu vinha num tubo, cara, e eu vi que o tubo ia fechar, eu saí da onda, né, e o Kelly tava dentro do tubo também. Eu vi ele dentro do tubo. Te rabiando assim ou Não, passando? não. Ele Furando. passando, eu no tubo, Ah, ele tá. longe ainda, Tá. eu não ia chegar nele. Talvez até pudesse chegar se eu tivesse a visão depois desse toque. Mas ele me viu dentro do tubo, eu vi ele, só que eu, pá, né, entrei. Eu furei o lip e tal. Aí ele já saiu do outro lado, me dando esporro. Fábio, you should keep going, you should let, né? Poderia ter ficado mais tempo no tubo ali e tal. E realmente, cara, eu vi, pô, tinha dado pra eu acelerar mais no tubo. E nessa época, cara, eu tava muito em Noronha. Aí eu lembro que posteriormente, ali na temporada noronhense, eu comecei a andar muito dentro dos tubos até o finalzinho. E realmente, cara, claro que pra ele me dar esse toque, a quilometragem dele já era muito mais em cima, né, cara? Sim. Ele é um cara mais novo, 2 anos mais novo, mas a quilometragem dele era muito maior do que a Americano, minha, né? Hawaii, a temporada Hawaii era mais longa, né? desde moleque, então a quilometragem era maior. Então eu passei a permanecer mais dentro do tubo, melhorei o aprendizado, porque eu acho que muitas vezes, não que eu fiz tinha sido errado. Tá. Eu tinha a técnica boa, como Sim. tem até hoje, de sair De da sair por onda. dentro, né? De sair por dentro. Já fiz isso em vários mares, em mares grandes. Só que realmente fazer o toque que ele deu vale muito a pena e eu acabei aprendendo outras formas de cair também e minimizando também o impacto, Sim. né? Porque você vai até o finalzinho, meio que pula no fombol ali, claro que quando o fombol que vem ao contrário, né? Claro que Ao quando contrário. claro que Tá quando contra você. Claro que quando é questão de Fundo muito de- raso ou fundo de pedra, você tem que tomar um certo cuidado, mas foi um toque ali maravilhoso, cara, na época que falei pra você, já falei pra várias pessoas. E agora vai ficar para mais gente Quando eu ver. me encontrar com ele, eu vou falar pra ele. Demais. E é muito bom, na realidade, esses são outros privilégios, né? Você ter navegado como um surfista de ponta por tanto tempo e criar essas amizades com esses players que são as pessoas que mudam o game, né? A gente falou aqui de Tom Curren, de Oki, de Kelly Slater, e agora, já que a gente está falando desses caras todos que pavimentaram o circuito mundial até aqui, pô, a gente vai ter um circuito ano que vem demais, né? Você deve ter uma, assim, te conhecendo como eu conheço, entendendo tua filosofia de vida, é letting go também pro Ian, né? Ele tem o talento para voltar, ele provou que surfa de igual para igual com os caras, fez um pipeline, um Pipe Pro nesse ano incrível. Pipe é 1.500 pontos, né? É o que a gente chama 1.5 de pontuação nesse novo ranking aí para 2026. Como que tá a tua análise pro que tá para vir
E botando um pouco o Ian nessa equação aí, dentro Cara, do CS. o Ian saiu do circuito numa infelicidade, eu acho que num desalinhamento de chakra, porque ele tava. Eu acho que a única etapa que eu achei que ele surfou ruim foi Portugal, cara. As outras ele surfou bem. A da piscina não era uma etapa que tava no schedule dele pra ir bem, porque Sim. tinha uns caras que surfavam muito bem na piscina. Mas eu acho que se ele tivesse voltado de um rodeio, sei lá, um rodeio claro que ele deu lá, Lembro. ele estaria Um cork flip, ele talvez. estaria na briga ali pra ter uma colocação melhor. Eu acho que ali atrapalhou um pouco. E depois Portugal, que era uma esperança pra ele, o mar tava horrível e ele não Sim. foi bem. As outras etapas ele foi bem, cara. Ele buscou o final do circuito ali, tava surfando bem. Infelizmente, as baterias que ele perdeu era sempre por meio ponto, um Sim. resultado muito apertado. E como eu falo do desalinhamento do chakra, que não ia pra ele o resultado, ia Sim. pro outro atleta. Tudo bem, se o outro atleta tivesse perdido, ia estar achando ruim também. Mas aquele lógico. resultado, né, Apertado mesmo. apertado. Então ele tava surfando bem, cara, mas aí, tipo, né, não fez o corte na Austrália. Ficou lá, também não foi bem nas duas etapas. Já pegou o descarte dele. Só que em Hunter ele foi bem, surfou bem. Tá com Sim. confiança, tá surfando bem, tá com a cabeça boa, cara. Tá em Portugal no momento e Com grilão. com o grilão, que pô, é super importante, né? Você, quando alinha-se a uma pessoa como essa aí, principalmente o histórico dele de título e de botar os caras lá na frente e tal, você fica esperançoso. E Ian tava surfando muito bem, cara. Tava. É que o Chakras desalinhou, Sim. não sei o porquê. Sim. Né? E com o Matheus também, que é um sparring bom pra ele Sim, treinar, excelente. né? Não, Super um puxa o talentoso, né? outro. É. Mas pra você ter ideia, ele desalinhou esse ano, mas o ano passado, quando ele se classificou com duas etapas de Afim, né? Deixou, machucou e deixou passar a O Chakra etapa. tava alinhado. Então, cara, tem disso, A cara. vida é energia também, né, Fabinho? Mas ele tá com a cabeça boa, cara. Tem plena chance de voltar, e principalmente porque esse ano a última etapa é em Pipeline, que é o lugar que ele mais gosta. Já tem, né, 2 semi. Por pouco não foi pra final naquele ano que o João virou na última, né, cara? Pô, vamos ver. Tamo na torcida porque ele ainda tem gás pra dar aí. E, cara, sempre é um circuito dos sonhos, né, cara? Os caras vão pegar o Tesonda aí de novo. E Deus queira que nesses mares, né, que costumeiramente são excelentes, que eles fiquem venham, excelentes. que eles fiquem excelentes, né, cara? Que o oceano não desalinha o chakra, né? Desalinha o chakra. Parceiro, eu escolhi Valeu, você meu. para ser o primeiro por causa disso, cara. Muito histórico, amizade, um fundador de tudo isso que está acontecendo pro Brazilian Storm. Obrigado mesmo. Não só por estar aqui, mas aí é mais profundo. Obrigado por existir, parceiro. Eita, bexiga. Eu queria cara, só para fica finalizar amarrado. o seguinte, que você olhasse para tua câmera especial e falasse pra galera para ativar o sininho do Boca a Boca Podcast Boca a Boca e Podcast. dar o like nesse primeiro episódio que vai ser já é histórico. É isso aí, galera. Ativa o sininho, dá o like, Boca a Boca Podcast. Meu irmão, foi um prazer, brigadão. Já sabia que a energia era boa, só que a gente tinha que ficar aí mais umas 3 horas que o tempo passa que a gente nem Mas vê. isso, ele é mais curto para você poder voltar em outras edições, fechou? Pode chamar que eu venho. É nóis, Fui a né? cobaia e gostei. Super Gêmeos, Super Gêmeos ativar! ativar. Não é gêmeo não, mas a gente é amigo demais. Obrigado, meu parceiro. Tintim. Tintim com água. Porra, deu umas 2 horas ainda, não? Não, eu tentei ficar olhando, mas quando eu olhei que tava 17, eu parei de olhar e só olhei fim.